Está estudando a alteração da legislação que pune crimes contra a honra cometidos pela internet. A proposta original do deputado Hildo Rocha, do PMDB, dava pena para esse tipo de crime, recebeu o relator deputado Juscelino Filho, do PRP do Maranhão. Ele acrescentou propostas que regulam o acesso a informações pelas autoridades e sobre o direito de tirar conteúdo considerados inconvenientes, o chamado direito ao esquecimento. O Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai discutir a proposta com o próprio relator, deputado Juscelino Filho, e com o deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, um dos relatores da CPI de crimes cibernéticos. Deputados, a proposta aprovada na CCJ foi uma proposta que passou por bastante debate. Esse projeto foi muito polêmico, porque ele modifica o recém-instituído Marco Civil da Internet. Deputado Juscelino, como é que foi esse processo aí de negociação? E o que chamou a sua atenção, que renovou a proposta? Para mim foi uma grande experiência, né? Eu sou um deputado jovem de primeiro mandato e das relatorias que já peguei, essa foi a que causou o maior burburinho, assim, maior movimentação na CCJ, pelo envolvimento na questão de alterar o Marco Civil, que é uma legislação nova, né? Que foi aprovada no ano passado, em 2014, e que ainda nem regulamentada foi. Então, para mim foi uma grande experiência, contei com a ajuda de vários colegas da CCJ, contribuíram para os pareceres final que aprovamos, e eu acho que a gente maturou bastante, foi uma proposta que todos da comissão participaram da discussão, a comissão em todo se envolveu no tema. Isso foi muito importante. Nós sempre defendemos que o poder lesivo da rede, dos crimes praticados na internet é muito grande. A disseminação, ela se dá de uma forma rápida, numa dimensão que a gente não sabe mencionar a proporção disso. Então a gente sempre defendeu que a essência desse projeto inicial, que era o aumento de pena para esses crimes praticados contra a honra na internet, e depois teve mais 2 projetos apensados, e aí foi que nós formamos esse substitutivo, que dentre outras coisas também englobou a questão do direito de esquecimento, como foi colocado, de retirada, de disponibilização de conteúdos na rede através de ordem judicial. Deputado Amin, o senhor foi muito adversário da proposta inicial. Eu lembro de uma frase que o senhor fala, nem o Bush teve coragem de propor isso. Eu queria saber por que o senhor considerava a questão muito autoritária e como é que o senhor vê hoje a proposta que saiu da CCJ? Em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que cumprimentar o deputado Juscelino Filho, porque ele, mesmo alegando ser um deputado novo, jovem, ele se ouve com muita compreensão, né, diante até de ânimos exaltados, né, não digo radicalismo, mas de posições muito firmes e contrárias entre si. Então, eu acho que chegamos a um termo, não posso dizer que seja um termo perfeito, mas um termo equilibrado, em que essa questão do poder deletério da internet, né, qual era a noção antiga da calúnia, né? Você quer saber o mal? Sobe lá na torre da igreja, abre o travesseiro de pena e depois vai recolher as penas. Isso era um conceito antigo. Ou você imagina, na era da internet, né, o crime cibernético tem uma multiplicação de penas impressionante, né, desmesuradamente maior do que a parábola do travesseiro de penas. Segundo, há uma coisa que é o direito individual, previsto no artigo 5º da Constituição e previsto em todas as cartas de direitos humanos do mundo, né, que transcende até princípios constitucionais. E aos danos que são causados, por exemplo, a jovens, com a propagação de intimidades ou mesmo de equívocos, para não dizer crimes, ou contravenções cometidas por pessoas. E, finalmente, a liberdade de comunicação e de expressão. Então, são 3 aspectos, né, que tornam a matéria muito complexa. E quando eu usei a expressão do Bush, é que entrar nas conexões, olha bem, não é nos dados cadastrais, entrar na minha rede de conexões, as coisas que eu pesquisei. Imagine, para falar das mulheres, né, quantas grifes de sapato
As mulheres normalmente acessam, mesmo que não seja para comprar, pelo menos para conhecer o modelo. Né? Então, eu acessar aos interesses da pessoa livremente, sem ordem judicial. Então, isso me parecia, olha que o Bush fez coisa em nome do combate ao terrorismo. Né? Coisas que até hoje estamos pagando. Mas nós adotarmos isso no Brasil seria uma demasia. E houve um acordo, né, sempre nos subordinando ao Estado de Direito, dando ao juiz ainda direitos, eu diria, e prerrogativas até subjetivas, mas confiando no bom senso do magistrado. Então é melhor que fique, mesmo que de maneira genérica e subjetiva, ao juízo, né, à decisão do magistrado, do que deixar pura e simplesmente a autoridade policial público livre de decisões. O relator se ouve como disse, com muito equilíbrio, e essas três questões, poderíamos alinhar outras, né? O poder deletério do meio cibernético, coisa que eu estou estudando junto com os 4 relatores que participam da relatoria da CPI dos crimes cibernéticos, coisas novas todos os dias. Segundo, o direito individual, e o terceiro, uma liberdade essencial à democracia, que é a da comunicação e expressão. Eu acho que o texto não foi unanimemente decidido, acho que a primeira votação foi 34-14, Foi a primeira. e a outra deve ter sido parecida. Houve 2 destaques, o que também é uma novidade na Comissão de Justiça, e o deputado se ouve muito bem na condução de ambos. Eu acho que chegamos a um termo bastante razoável em termos de Comissão de Constituição e Justiça, graças, eu repito, à paciência do deputado Juscelino. Pois é, deputado Juscelino, uma das questões da comunidade da internet, né, porque essas propostas foram discutidas por diversos setores. A comunidade da internet chamava esse PL de PL espião, né, por essa questão que o deputado Amin Pela lembrou. facilidade de acesso. Né? Porque o PL permitia que havendo uma denúncia, né, sobre alguma espécie de crime, que qualquer autoridade, né, autoridade policial ou do Ministério Público poderia ter acesso ao conteúdo das comunicações dessa pessoa. Como é que isso foi resolvido? As conexões e conteúdos também, né, mensagens. Sim. Como é que isso foi resolvido? Quer dizer, o senhor eliminou essa possibilidade? Como é que o senhor pensou essa questão? Realmente, a comunidade quis taxar o projeto de PL espião, quis colocar como que era um projeto voltado para defender políticos, o que isso nunca foi, que quiseram o tempo todo colocar isso à frente, e o projeto nunca se dirigiu a político de forma alguma. É crimes contra a honra de qualquer cidadão brasileiro. A gente não está ali para diferenciar político de nenhum cidadão. Político também é um cidadão. Enfim, mas quiseram levar para essa linha, que o projeto era nesse sentido, o que não é. E realmente houve um acordo lá, depois da gente discutir bastante e ponderar essas questões, porque o que nós sempre defendemos foi que realmente, 2 coisas. Primeiro, organizar melhor um banco de dados. Porque hoje você tem facilidade de criar, por exemplo, um blog apenas com uma conta de e-mail qualquer, que você pode criar rapidamente, e um CEP qualquer. E você pega e sai falando o que quiser. E depois ninguém acha. Ninguém acha. Existem casos e casos de pessoas que foram difamadas, caluniadas na internet, que ninguém consegue notificar, localizar. Então, uma alteração no parágrafo 3º do artigo 10 do Marco Civil é basicamente para organizar melhor um banco de dados, ou seja, lá a gente caracterizou melhor quais os dados a pessoa vai ter que se cadastrar. Cabe àquele provedor de aplicação a guardar esse banco de dados. Não é que vai ficar exposto os dados cadastrais pessoais de ninguém. E se houver uma queixa-crime, a autoridade policial, o delegado, o Ministério Público, ou quem quer que seja, a autoridade competente legal que estiver investigando, vai poder requerer àquele provedor
os dados cadastrais para notificar e identificar o autor. E identificar quem está praticando o crime. Porque tem notícias que se repetem anos e anos Isso. e anos. A gente e fica recebe, lá. E nunca se sabe E nunca de onde se saiu. sabe de onde saiu. Sem autoria. Então, esse é o principal objetivo do projeto. É acabar com o anonimato e com a impunidade. Tentar fechar mais o cerco. A gente sabe que é difícil. Realmente é uma luta, é difícil, não é fácil. Porque aqueles que querem praticar o crime, que querem fazer da rede um mau uso, se esconder atrás dela, vão entrar conexões em outros países e assim vai, etc, etc e tal. Mas, enfim, na nossa legislação, vamos tentar corrigir da melhor forma possível. E aí chegamos nesse consenso para dar acesso aos dados cadastrais para agilizar esse processo de identificação e notificação. Já a questão dos dados de conexão e dos dados de acesso à aplicação, nós já resguardamos para manter com ordem judicial. Isso foi um acordo que eu acredito, eu fiquei atendido, acho que a maioria da comissão ficou atendida, e tivemos sucesso nessa negociação e conseguimos conduzir para que o projeto fosse aprovado. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco, continuando a falar sobre o direito ao esquecimento.